Hoje nós vamos iniciar o capítulo... pizza e sanduíche pode. Valeu, obrigado. Hoje nós vamos então iniciar o nosso estudo do capítulo 6, Vida Espírita. Iniciando aqui com o item 1, falando sobre espíritos errantes. E é bom que a gente esclareça essa palavra errantes, que ela vem de erraticidade, e erraticidade é o momento, é o estado em que nos encontramos quando estamos desencarnados. Isso não significa que sejamos pecadores. Quando ele diz aqui espírito errante, é aquele espírito que está esperando uma nova oportunidade para reencarnar. Isso aí, Dudu, é o entre as vidas. Então, Kardec vem perguntando, para nós e nos esclarecendo aqui, o que acontece nesses momentos, como nós ficamos, o que ficamos fazendo quando desencarnamos e estamos nesse estado chamado de estado da erraticidade. E aí, na primeira pergunta, na 223, ele diz para nós: a alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? E é interessante que muita gente não tem noção do que seja, como é que é esse momento. Muitos acham que é uma regra, uma tabela só. Morreu, espera tantos dias, ou tantas horas, ou tantos minutos e reencarna. E aí para todo mundo, a mesma coisa. E a gente vai vendo aqui com Kardec, através da explicação que os espíritos nos trouxeram, que não é bem assim. É por isso que a cada estudo que a gente faz, a gente vai vendo como a lei de Deus é perfeita, meus irmãos. Não temos, boa noite Isis, seja bem-vinda, não temos como negar isso. Deus não fez aquela coisa assim, geral para todo mundo, e sendo uma regra, como se fosse assim, aquele quadradinho certinho, que todo mundo tivesse que fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Não. Ele fez uma lei, Deus é tão perfeito que ele fez uma lei que atende às necessidades de todo mundo, mas todo mundo em suas necessidades. Interessante, Assim, a lei atende a todos nós, não importando a situação que nos encontremos. Aí está a perfeição da lei. Se você está X, se você está Y, se você está Z, se você está A, B, C, O, M, N, P, nesse universo, não importa. A lei vai te atender. Qualquer situação que você se encontre. Por isso que ela é perfeita, Então, quando a gente estuda assim, que a gente vai parando e refletindo em cima desses detalhes que no dia a dia vão passando desapercebidos, que a gente não viu assim, não olha, não sabe, porque no corre-corre, resolve coisas daqui, resolve dali, faz aquilo e faz aquilo, a gente não percebe, Então tá aí. Agora a gente parando num momento assim, numa hora dessa, final de tarde, tranquilas, todos aqui reunidos, refletindo sobre esses detalhes que são importantes para nós. Porque a gente vê a preocupação de Kardec em esclarecer isso tudo, em questionar isso tudo, porque são informações que vamos precisar levar, guardadas conosco, porque vamos passar por essa situação. Então é bom que saibamos, para quando chegar o momento, a gente ativa lá o nosso HD, puxa lá o arquivo, abre o arquivo e coloca em ação. Porque é para isso que a gente está aqui estudando, é para isso que a gente está aqui se reunindo, refletindo, trocando ideias, trocando experiências, cada um colocando aí as suas experiências e dando exemplo para o outro, para, na hora necessária, nós sabermos utilizar. Então ele pergunta, se a alma reencarna imediatamente após a separação do corpo, se isso é uma coisa igual ali, retratinho 3x4 para todo mundo. E os espíritos vão respondendo que não. Que não. Cada um de acordo com a sua necessidade.
Cada um, a lei de Deus, ela foi feita desta maneira, para atender às necessidades individuais de cada um de nós. Por isso ela é perfeita. E aí a resposta dos espíritos é a seguinte: às vezes, imediatamente, mas na maioria das vezes, depois de intervalos mais ou menos longos. Então a gente pode ter aí várias situações. A criatura pode desencarnar agora e reencarnar daqui a 2 minutos. A criatura pode desencarnar agora e reencarnar daqui a 24 horas. A criatura pode desencarnar agora e reencarnar daqui a 10 anos, 5 anos, 6 anos. E pode também desencarnar agora e só reencarnar daqui a 100 anos. Vai depender aí da necessidade da situação que a criatura se encontra. Que ela vai reencarnar, isso não tem dúvidas. Vai ter que reencarnar. Ainda está em processo de aprendizado, então tem que reencarnar. Agora, esse espaço aí, que cada um vai ficar na espiritualidade, vai depender do estágio, da necessidade, do aprendizado que cada um precisa para se preparar para uma nova reencarnação. Porque são situações assim, que são de transformações muito grandes, de uma situação para outra. O período de adaptação, nós estávamos lendo isso na quarta-feira, falando na quarta-feira sobre isso. O período de adaptação do espírito que vem reencarnar, também, essa mudança do estado de espírito para o estado de encarnado, né, de alma encarnada, é uma mudança brusca também para o espírito. Ele está livre. De repente ele vai se ver aprisionado por um corpo material. E ao mesmo tempo vai passar tantos anos dentro desse corpo preso, limitado, que ao desencarnar ele entra num outro período de perturbação também para se adaptar à nova situação, que é a de liberdade, né, de estar livre. Eu me lembro que nós tínhamos um companheiro aqui na obra social do Centro Espírita Leon Denis, na obra social Antônio de Aquino, e ele trabalhava aqui. Sempre que eu falo desse assunto eu me lembro dessa passagem. Um grande amigo nosso, ele era massoterapeuta. Então ele vinha na obra social fazer massagens, né, fisioterapia, né, ele trabalhava na segunda-feira, que é o dia dos idosos. E eu trabalhava nesse dia também, trabalhamos lá nesse dia. E era o dia dos idosos, e ele fazia ali, né, trabalho, era uma pessoa muito querida pelos velhinhos, ele era muito carinhoso com todos e tal, e veio a desencarnar. E desencarnou, e as pessoas lá, os médiuns, videntes da casa, né, viram ele lá dentro da casa, ainda continuando lá no trabalho. E teve uma amiga nossa, que era uma médium vidente, que em determinado momento, numa reunião de estudos que nós estávamos, e ele estava presente. E ela percebeu a presença dele, assim, com 2, 3 meses que ele tinha desencarnado. E aí ela começou a conversar com ele mentalmente, né? Depois ela me contou, porque, por sinal, o estudo era comigo. Nós estávamos fazendo um estudo sobre as parábolas, e ela, médium vidente, ela via os companheiros que tinham sido nossos amigos encarnados ali participando do estudo. Interessante, né? E aí ela dizia para mim: Betinha, estava todo mundo aqui, fulano, ciclano, beltrano. Eu falei: ai, que coisa boa. Todas aquelas pessoas que nós tínhamos convivido encarnados. Aí, e a maioria já idosos, então ela dizia assim, aí ela brincava assim: a turma da naftalina estava toda hoje aqui no estudo das parábolas. E esse amigo, né, que era fisioterapeuta, ela conversando com ele. Então ela questionou a ele como é que ele estava se sentindo, qual foi a maior dificuldade para ele na situação em que ele se encontrava. Então ele disse para ela que ele estava na casa, tinha sido atendido pela espiritualidade da casa, continuava trabalhando na casa, mas que era uma sensação muito estranha de estar fora do corpo material, de não se sentir mais limitado. Então ele precisou passar por um período de aprendizado para agir nessa nova situação que ele se encontrava. Já era uma pessoa esclarecida, porque já estava na doutrina há algum tempo, tinha já um conhecimento que lhe dava condições de já até se comunicar com os médiuns da casa.
nos trabalhos de mediunidade da casa. Então ele passou essa informação para essa nossa amiga e ela trazia, sempre que ela tinha essas visões, essas conversas dela com os espíritos, ela passava para mim, porque ela sabe que eu faço esses estudos e para mim é material de trabalho, né? É coisa que a gente vai guardando, que vai sendo como exemplo. Nesse ponto eu sou igual lá o nosso amigo Zeque, né, Dudu? Fico também fuxicando tudo, porque serve de base aqui para o nosso estudo. Então ela me passou essa informação, então vocês vejam só que são duas situações diferentes, né? E ao mesmo tempo tem as mesmas igualdades, né, de situação. Porque é um período de perturbação também, você se tornar livre. Você custa se acostumar, que você está preso nesse corpo durante anos, fica de repente livre desse corpo, também é difícil, passa por aquele período. Então aqueles que não têm tanta informação, o que acontece? Vão custar mais a passar por esse período de aprendizado de conviver sem o corpo material. Então é onde nós encontramos muitos espíritos sendo atendidos nas mesas mediúnicas, nas casas espíritas, porque eles ainda acham que tem o corpo material, que tem que fazer tudo com aquele corpo ainda. E aí eles, como não têm às vezes um corpo que permite fazer determinadas coisas, que como espíritos eles já poderiam fazer, eles ficam limitados. Não, eles já não conseguem fazer porque não faz aquilo, tudo que o espírito pode fazer, porque ainda está preso aquele corpo material. Então esse período de adaptação a essa nova situação de espírito sem o corpo material, ela vai variar de criatura para criatura, dependendo aí do grau de conhecimento que cada um tenha para se desvencilhar o mais rápido possível dessa sensação que o corpo material deixa para nós, né? O Dudu coloca para nós: eu um dia no centro, ao receber a influência de um amigo que chegou, fez eu travar como se tivesse desencaixado do corpo e não conseguia andar, a ponto de receber o passe para que o espírito do necessitado retornasse ao plano dele, já que ele não falava, só me prendia. Olha só que situação, né? E daí eu fico pensando no ser que desencarna para se adaptar ao corpo fluídico no plano que ele foi. Esse aí é um nervoso tão grande que dá na hora justamente, né? Porque é aquilo que a doutrina nos ensina. Nós não mudamos porque morremos. A situação física modifica, porque ficamos sem o corpo material. Mas a essência do espírito permanece a mesma. Então não existe milagre. Você desencarnou, você vai continuar aquilo que você era quando tinha o seu corpo. Então, se você não tem esse entendimento, se a gente não tem esse conhecimento, o que vai acontecer? Nós vamos ainda achar que temos um corpo. É por isso que nós ouvimos muitas pessoas aí dizendo, né, com essa questão da doação dos órgãos, as pessoas doam os órgãos dos seus entes queridos sem saber se o ente querido estava preparado para aquilo, e eles chegam na espiritualidade sem aquele órgão, então ficam desesperados, sem o fígado, sem os olhos, né, sem o coração, estão lá desesperados porque não tem o órgão mais, né? O Dudu coloca: por isso o estudo aqui ou num centro é bom para entendermos que isso poderá me ajudar quando partir daqui. É verdade. Esse conhecimento aqui, o que vai acontecer? Tudo isso que nós estamos estudando vai ficando arquivado lá no nosso HD central, né? Vamos falar assim em linguagem informática, que é a linguagem da moda, na nossa bagagem. Então o nosso HD vai registrando todos esses conhecimentos e vão ser guardados. Isso nós não vamos perder, né? Aí o que vai acontecer? Quando desencarnamos, aí entra aquele período de perturbação, aí a gente, vamos dizer assim, acorda, né? E aí a gente vai pensar assim: caramba, o que aconteceu? O nosso conhecimento, o nosso HD vai ser ativado, os arquivos vão começar a abrir e a gente vai dizer: bom, desencarnei. O que eu tenho que fazer agora? Né?
O que eu aprendi? Eu ficava toda sexta-feira, ficava todo dia no computador, no pautal, estudando doutrina, frequentei a casa espírita, aprendi muita coisa. Vamos lá, o que eu tenho que fazer agora? Então é para isso que esses estudos aqui são importantes para nós nesse momento. É como o Dudu colocou aí. Quando nós chegarmos lá, a nossa dificuldade não vai ser tão grande quanto aquele que não tem conhecimento nenhum, que precisa ser levado a uma casa espírita para ser orientado, para fazer todo um trabalho psicológico, por incrível que pareça, todo o trabalho psicológico com o espírito desinformado, para ele poder entender a situação em que se encontra. E não pode ser uma coisa assim, abrupta, não. Você chegar para o espírito e falar assim, você morreu, você agora é um espírito. Ele vai pirar de vez, que ele não vai entender o que é isso. Porque ele não teve conhecimento quando estava encarnado, né? O Negrão colocou tanto a adaptação daqui para lá, como a de lá para cá. Deve ser um processo cauteloso. Sim, Negrão, nós estudamos isso aqui, se não me engano, foi quarta-feira passada lá no livro, com o livro que é o Espiritismo. Acho que você não estava presente na quarta-feira. Nós falamos justamente sobre isso. E o período de adaptação também para reencarnar é complicado. Porque aí você está livre, leve e solto, como espírito. Sabe que pode fazer ir aqui, ir ali, fazer o que bem entender. De repente você vai ser restringido a ficar num corpo pequenininho, que é o do recém-nascido, né? Vai ficar no corpo pequenininho do recém-nascido, passar por aquele processo de adaptação para começar a viver toda a experiência da vida física novamente. Então você vai esquecer toda essa parte aí, por um momento vai ficar toda adormecida, seu HD vai ficar adormecido, né? E aí ele vai começando a se adaptar àquele corpinho novo que está crescendo ali e o espírito vai acompanhando. Então é um período também complicado, né? Vamos ver o que o pessoal está colocando mais. A Denise colocou a mesma coisa quando há cremação. Justamente, Denise, a cremação também é uma situação assim, que se o espírito não está preparado, ele vai sofrer todo aquele processo ali da cremação. Vai sofrer a queima do seu corpo. E é uma situação dolorosa para o espírito. Vocês imaginem. Ele não tem noção de que não é mais aquele corpo. Ele ainda se acha naquele corpo, né? Aí a Isis coloca, mas Beth, quando chegamos lá, se fizermos doações, esses órgãos, eles não se estabelecem? Sim, Isis, mas, por exemplo, eu tenho noção, já desde agora, que não preciso desses órgãos quando desencarnarmos. Você, eu creio que tenha também, Dudu, eu sei que tem também, né? O pessoal Negrão, o pessoal que já tem esse conhecimento, vai doar seus órgãos e vai acordar e não vai sentir falta do órgão. Porque a gente sabe que esses órgãos são só agora, no corpo material. Agora, você imagina uma criatura que não tem esse conhecimento, que o aprendizado dele é outro. Então ele desencarna, continua com aquela mesma sensação de quando estava encarnado. Mas, como foi tirado um órgão do corpo físico, aquele órgão no corpo físico para ele também não está. Então imagina ele acordar, ele não vai nem perceber, olha só, é uma coisa tão complexa, que ele não vai perceber que ele está vivendo sem aquele órgão, mas ele sente a falta do órgão. Então, por exemplo, se a família, né, que quer fazer um ato de caridade, doa o órgão lá do seu ente querido que desencarnou, sem o conhecimento dele, sem a anterior preparação para isso, aí ele doa o coração. Aquela criatura vai chegar lá achando que não tem o coração. Mas é coisa tão complicada que ele nem para pensar, que diz assim, poxa, eu estou sem o meu coração, mas eu estou aqui conseguindo falar, sentir alguma coisa. Então, como é que é isso, né? Pois é, ele vai sentir dores, vai sentir o espaço vazio, vai sentir todo aquele processo da doação. Por quê? Pela falta do conhecimento que ele não tem.
Então ele não tem para onde, ele não tem no HD dele essa informação para naquele momento ele puxar lá, abrir o arquivo e lá vai estar registrado: você doou seus órgãos. Você não precisa mais desses órgãos. Você agora é um espírito completo, sem necessidade de órgão físico. Que vai, no nosso caso, nós vamos ter esse conhecimento. Então a dificuldade, a dor está nesse processo. Né, da pessoa não estar preparada para isso. Ela não se preparou para aquele momento. Não tem esse conhecimento. Vai achar, a gente vê muito isso nas mesas mediúnicas, pessoas que morrem de acidentes de trânsito, por exemplo, e no acidente as pernas são amputadas, ou perdem braços, perdem a cabeça, e aí elas chegam na espiritualidade falando: olha, eu estou sem a minha cabeça. É uma coisa assim, parece até engraçado, mas é a realidade. Eu não sei como é que posso, mas eu estou sem a minha cabeça. Eu estou sem minhas pernas, né? Eu não sei como é que é, mas me cortaram as pernas. Não sei por que me cortaram as pernas. Mas a criatura nem percebe que está ali andando, mesmo sem as pernas. Uns até nem andam, acham que não podem andar porque estão justamente sem as pernas. Então, todo aquele processo, né, através do doutrinador, para ir trabalhando e trabalhando a mente daquele companheiro, para ele poder entender que ele não precisa mais daqueles órgãos no estado em que se encontra. E aí, esse período, que é essa pergunta que Kardec fez aqui, esse período em que ele passa nessa situação é que vai variar, né? De acordo com o conhecimento dele. Deixa eu ler aqui o que Dudu colocou, né? A Cícera colocou: também fiquei com dúvida. As pessoas que dão órgão podem sentir falta deles quando se encontrar no mundo espiritual? Podem. Podem sim, Cícera, se não estiverem preparados para isso. Se não estiverem preparados para isso. Que você quer ver? Uma situação... vamos imaginar uma situação: você sofre um acidente e nesse acidente você não desencarna, mas nesse acidente acontece uma coisa ruim com um dos seus órgãos, com uma das suas pernas, por exemplo, e você é necessário amputar a sua perna. Você ainda vai sobreviver, vai para o hospital, mas amputaram a sua perna. Você não te falaram isso: olha, você vai ficar sem a sua perna. Quando você acorda no hospital, que está sem a perna, como é que você se sente? É a mesma situação do espírito que desencarna e os órgãos foram doados sem autorização dele. Não sei se ficou claro, se deu para entender. Tá, Cícera, né? Então, é a mesma situação. Imagine você está dentro da sua casa, de repente sofre uma situação, um desmaio, uma queda, e quando você acordar, viu que foi necessário tirar alguma coisa de você. E você está ali ainda, fica desesperado, né? Então, é por aí, é mais ou menos isso. E aí o Dudu colocou: não basta dizer eu quero doar meus órgãos. É verdade. E chegar lá, perguntar por eles. Isso tem que ser feito com o espírito aberto, com uma verdadeira caridade, porque senão o corpo fluídico do que partiu ainda na fase da Terra não vai entender nada. É verdade, é isso aí. Dudu está ajudando aí, colocando. Então a gente tem que se preparar. Não é porque você é espírita, né? Ah, eu sou espírita, vou doar meus órgãos. Se preparou para isso? Eu me lembro que eu ainda não tinha todo esse conhecimento. Eu trabalhava numa firma como revisora de livros, na Edições de Ouro, aqui no Rio de Janeiro, e houve uma campanha lá, até muitos anos isso, houve uma campanha, há uns 20 anos atrás, tinha uma campanha lá, e eles, não, mais de 20, que isso, eu estava recém-formada, eles fizeram uma campanha para doação da retina. Então foi um instituto lá na época responsável para receber as doações de quem queria doar. Eu não doei as córneas, na mesma hora me veio aquele medo assim, sabe? Não vou doar minhas córneas, não vou doar meus olhos. A coisa que eu mais tenho cuidado na minha vida, que eu tenho pavor, medo de ficar sem a visão, eu tenho medo, para você ver, olha só, eu com todo esse conhecimento, eu tenho um medo grande de ficar sem a minha visão.
Eu imagino assim, se me acontece um acidente, se eu ficar sem as pernas, eu não tenho pânico. Ficar sem os braços, eu não tenho pânico. Se eu perder a voz, eu não tenho pânico. Nada me deixa em pânico. Agora, quando me falam em perder a visão, eu já estremeço. Tanto que me preparo muito para isso, né? A gente vai trabalhando essa situação psicologicamente. Na doação de órgãos, né, Dudu, a gente tem que pensar muito. Então eu fiquei mesmo nessa época. Hoje não, porque já até fiz essa doação, já não tem mais essa problemática. Mas mesmo assim, a gente fica, né, naquela... Conhecimento não é porque você é espírita que você já está preparado e pronto para tudo, não. Nossa, o que a gente ouve da espiritualidade é que os espíritas são os que dão mais trabalho quando chegam na espiritualidade, né? Vejam aquele livro Tormentos da Obsessão, de Divaldo, pela psicografia de, acho que é Manuel Filomeno de Miranda, onde Eurípides, né, o Eurípides de Barçanufo vem colocando, trazendo exemplos. Ele precisou criar na espiritualidade um sanatório psicológico, um hospital psiquiátrico só para espíritas, para cuidar dos espíritos que desencarnam em situação assim totalmente desorientadas. Tormentos da Obsessão. Leia, Isis, que você vai entender o que eu estou falando. Pois é, tinham principalmente, dirigentes de casas espíritas. Por incrível que pareça. Dirigentes de casas espíritas, completamente atordoados, desorientados, precisando mesmo de um tratamento. E Eurípides de Barçanufo criou esse hospital. É o Hospital da Esperança. Porque, Rodrigo, nós estamos em estágio de evolução. Nós estamos aqui para aprendermos. Entendeu? E as pessoas, às vezes, têm o conhecimento, mas esquecem da prática desse conhecimento. A situação de você ser espírita não é só você conhecer doutrina espírita de cabo a rabo, conhecer o livro dos espíritos com todas as questões na ponta da língua. Se você não interiorizar isso tudo, que você tem esse conhecimento todo, é como o Negrão colocou aí, conhecimento não é tudo. O conhecimento e a prática desse conhecimento. Então, olha só, eu aprendo que é um ato de caridade eu doar meus órgãos. Mas será que eu estou preparada para isso? Nós estamos ainda muito matéria. Nós ainda estamos num planeta onde o nosso estágio de aprendizado aqui é desapego dos valores materiais. O nosso maior objetivo ainda aqui na Terra é esse, porque é a nossa maior dificuldade. Quando a gente pensa em desencarnar, qual é a nossa primeira preocupação? Quem tem filho pensa logo de cara, o que vai ser dos meus filhos se eu morrer agora? Outro dia minha irmã estava falando isso. Meu Deus, se eu morrer agora, o que vai ser dos meus filhos? Eu virei para ela e falei, não vai ser nada. Eles vão continuar vivendo como estão vivendo agora. Vão apenas sentir muita saudade de você. Ela, não, mas como é que vai ser fulano? E não vai ser, entende? Então você percebe, a gente percebe o nosso apego ainda nessa situação. Ou então quem vive com o seu marido, só marido e esposo, quando eu morrer, o que vai ser de fulano? Ou então assim, espíritas que falam assim, nossa, quando meu marido morreu, eu não sei o que vai ser de mim. Ou a mulher, ou o marido diz, nossa, quando a minha mulher morreu, eu não sei o que vai ser de mim. E eu já vi, dentro da casa espírita, há anos que a gente frequenta a casa espírita, temos conhecimento de casais assim, já de uma certa idade, que viveram muito juntos, que um desencarnou, não demorou muito tempo, o outro desencarnou também. Então não é o fato da gente ter esse conhecimento todo que vai nos dar que nós estamos já prontos, resolvidos, toda a nossa problemática, não. Então a gente precisa ter esse conhecimento, raciocinar em cima dele, refletir e colocar na prática. O que não é uma coisa muito fácil. Tanto que a gente já está aqui há quantas e quantas encarnações. Se fosse facinho,
Quando Jesus veio aqui e falou tudo isso pra gente, a gente tinha aprendido tudo, tinha feito tudo e hoje, olha, estava na boa. Não, a gente já tem esse conhecimento há 2012 anos e ainda estamos aqui com dificuldades ainda ralando no corpo material. Então é o conhecimento e a prática. Até porque conhecimento a gente já tem muito. O que está nos faltando realmente é colocarmos em prática esse conhecimento que a doutrina vem nos esclarecendo. E aí, como a gente ainda não coloca, é o que acontece. Diante lá da pergunta que você me fez, Rodrigo. Você desencarna totalmente, sem a prática, sem a experiência da vivência, chega no plano espiritual totalmente desorientado. E precisa de tratamento. E está lá o professor Eurípides Barçanufo com o seu Hospital da Esperança, ajudando a esses espíritas que faliram nas suas missões. Ele ainda fala assim, são espíritas que faliram nas suas missões. A Isis colocou para nós, Beth, eu venho trabalhando muito o apego, é verdade, temos que trabalhar muito isso. Tem sido muito bom. Comecei pelas coisinhas que não uso, que não preciso, fazendo doações, e percebo que aos pouquinhos estou mudando isso. É verdade, mas é verdade, é por aí, Isis. Não adianta você falar assim, ó, hoje, agora já não tem mais apego a nada. Não é assim, não é? Você vai aos poucos. Eu também fiz esse trabalho comigo. Eu tinha um apego aos meus livros, aos meus CDs. Eu adoro música, então os meus livros, os meus CDs, eu não, olha, não pegasse no meu livro e amassasse uma folhinha, eu ficava desesperada, né? Agora eu dou, Dudu. Nossa, agora eu empresto meus livros, não me devolvem, graças a Deus, eu já estou me desvencilhando. Aqui na minha casa, a lei, uma lei que eu criei para mim é assim, ó, se usou, ficou, se não usou, dançou. Então, tudo que eu tenho na minha casa, eu uso. Tudo que você chegar aqui na minha casa e encontrar, já por isso eu já não tenho tanta coisa mais, porque era uma quinquilharia de coisas que a gente vai guardando, porque vai precisar um dia. Ah, isso aqui é para quando acontecer isso é para quando aquilo. Nossa, você vai ficando entulhada de coisas e que você não usa. Eu parei com isso. Falei, não, aqui agora é assim. Eu tenho um copo. Se esse copo é utilizado, ele fica. Se ele não é utilizado, eu vou doar para quem vai utilizar. E é assim que a gente tem que ser. É dessa maneira que a gente começa a trabalhar o desapego. Até também junto com os nossos entes queridos, né? O Rodrigo ainda colocou, por mais que tenhamos a teoria, temos que realmente viver o que aprendemos. É verdade, a gente está aqui, por isso, Rodrigo, que a gente estuda Livro dos Espíritos, chega lá no final, volta a estudar novamente. Vai lá, há 20 anos que eu estudo o Livro dos Espíritos. Não consigo praticar metade do que tem aqui, você imagina, né? Então, a gente tem que trabalhar agora o conhecimento que a doutrina nos traz, para quando chegarmos lá nesse período de adaptação aqui que a gente vai passar, não termos essas dificuldades, né? Sandrinha, todo mundo quer, né? Nada de plástica, isso aí. Então, o que ele diz aqui, né? Às vezes, imediatamente, reencarnamos, outras depois de intervalos mais longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase que imediata, lá para mundos superiores, espíritos que já estão evoluídos. A matéria corpórea, sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza de quase todas as faculdades do espírito. Então, por que ela é automática, né? Quase do desencarne, o reencarne é automático? Justamente porque não há necessidade de tanta adaptação para aquela matéria, porque lá a matéria já é mais fluídica. Uma matéria mais suave, né? E aí o espírito, como ele está dizendo aqui, é como se ele vivesse ainda na matéria, mas já vivendo como espírito. Já não se preocupando tanto com as coisas materiais. E aí ele diz, né? Seu estado normal é a dos vossos sonâmbulos lúcidos. E aí na 224 ele pergunta, o que é a alma nos intervalos das encarnações? O que somos nós no período em que desencarnamos e estamos ali nos preparando para uma próxima encarnação?
Aí é o que ele chama de espírito errante. Por que é espírito errante? Porque ainda aspira a um novo destino. Ainda tem necessidade de reencarnar. É bom que a gente entenda isso. O espírito errante não é aquele que está em erro, não. É aquele que ainda tem necessidade de reencarnar para qualquer situação. Ou que seja para aprender, ou que seja para espiar, ou que seja para resgatar, ou que seja para reparar, seja lá para o que for. Mas ele ainda precisa reencarnar, ele é um espírito errante. Então aí ele diz, qual poderá ser a duração desses intervalos? Né? Você desencarnando de uma vida, e quanto tempo você vai precisar, qual é essa duração para se preparar para uma nova encarnação? Aí a mesma resposta, de algumas horas ou milhares de séculos. Isso aí, Dudu, depende da evolução do espírito. Depende do estágio em que nos encontramos. Então essa pode demorar algumas horas. Tá? Você reencarnou aqui, olha, já tá, desencarnou, meu filho, já se libertou de tudo, tá pronto, tá entendido do que tá, vai reencarnar novamente porque você precisa. E pode demorar milhares de séculos. Por quê? Justamente por conta dessa situação de desobsessão na nossa casa espírita. Nós tivemos um espírito que estava, na época foi em 2009, eu não me esqueço, em 2009, ele era um espírito da época do Cristo, um soldado romano, um general, ele era um general das tropas lá do Império Romano. E ele veio ser atendido na nossa casa espírita, na nossa mesa, muito inteligente, e ele chegava e dizia assim, eu não sei porque eu fui trazido a essa reunião, eu tenho que voltar à minha tarefa. E aí o doutrinador conversando com ele, perguntando qual era a tarefa. A tarefa era comandar um pelotão para seguir em busca de onde estava o Cristo. Então ele já estava perseguindo Jesus. Olha só, gente, 2009 anos depois. E ele ali, eu tenho que cumprir essa tarefa para o meu... Tá bom, Lidiana? Fique com Deus. Para o meu comandante. Eu estava recebendo ordens de pegar, perseguir Jesus, né? E prender Jesus. Aquela época que estavam lá querendo prender Jesus para crucificar. Ele era um daqueles soldados daquela época. Desencarnou naquela situação e ficou ainda naquele ponto ali. Ele não saiu dali, parou ali. Há 2009 anos ele ainda ali querendo perseguir Jesus. E aí o doutrinador foi conversando com ele com muito cuidado, que é para não deixar ele desorientado mais ainda, foi conversando, explicando para ele que o Cristo já não estava mais, o Cristo já tinha sido crucificado, o Cristo já tinha ressuscitado, que já se haviam passado tantos... Aí ele ficou parado assim, né? A médium era uma menina até. A médium ficou parada assim, a cabeça baixa, daqui a pouco a gente via a lágrima descendo. Aí ele só virou pro doutrinador. Gente, foi emocionante esse trabalho. Toda vez que eu me lembro disso, eu me emociono também. Ele levantou assim os olhos, a lágrima descia, e ele virou pro doutrinador e disse assim, então eu perdi 2009 anos da minha existência. Aí o doutrinador começou a conversar com ele, não, meu irmão, você não perdeu. Na espiritualidade, o tempo, o espaço não existe, você está aqui, você vai se recuperar e tal. E aí foi encaminhado na casa. Mas foi uma experiência assim, muito bonita que eu passei, triste e emocionante ao mesmo tempo. Então você veja o que é a falta do conhecimento. Você fica parado no tempo. Né? Até que há uma oportunidade, que há uma chance de você ser socorrido, porque como é que esse espírito foi parar na nossa casa espírita para ser atendido, não é? A espiritualidade lá trouxe ele para ele ser tratado ali por encarnados. Ele não estava nem entendendo que tipo de reunião era aquela, nem nada.
A gente tem também o exemplo do próprio André Luiz, né? Que ficou lá 8 anos no umbral, sofrendo todas aqueles tormentos lá, sem entender nada. Por quê? Falta do conhecimento. Eu acredito que conosco, nós não somos anjos, não somos perfeitos, não temos domínio do conhecimento todo, mas eu acredito que esse conhecimento que a gente já tem, já vai nos dar uma base para não ficarmos numa situação tão desesperadora dessa, perdidos. Né? Aqui na nossa casa espírita, eu me lembro que o Altivo, que era o nosso dirigente, ele dizia muito isso, ó, quando você se sentir desencarnado, corre para a casa espírita. E é isso que a gente faz. O povo que desencarna aqui do Leon Denis, ou então quem trabalha na obra social, no Antônio de Aquino, desencarna, pum, corre lá para dentro da casa espírita. Pelo menos isso a gente já tem noção. Não vai ficar aí perambulando, perdido por esse mundo, né? Pois é, mas aí eu digo assim, Dudu, se eu desencarnar onde eu estiver, se eu não tiver condição de voar pelo pensamento, eu pego um ônibus, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou correndo e chego lá no portão. Mas eu vou gritar tanto, bater tanto naquele portão, que eles vão abrir o portão para mim. Entendeu? A gente vai fazer um escândalo tão grande que eles abrem o portão. O negócio é você ter isso na mente. Desencarnou, sentiu que olhou para um lado, olhou para o outro, falou com alguém, alguém não te respondeu, falou a segunda vez, não te vi, não estão te vendo, você está desencarnado. Desencarnei, malé. A gente fala assim, eu vou, malé. Ou então, Bento Ribeiro, que é onde está... Pois é, né, França? A gente sabe que o povo... do Leon Denis, quem desencarna, está tudo lá. Paulo Cordeiro, aquela menina, Dona Lúcia, Doutora Lúcia, né? Doutor Erma sai arrastando todo mundo, que é o nosso ponto de referência. Né? Você, por exemplo, Dudu, com certeza vai correr para a tua casa. A casa que você frequenta. Cada um de nós é o centro que frequenta. Dali, então, nós somos encaminhados. Mas a gente não vai ficar perdido na rua, perambulando por aí. Será que eu morri? Será que eu não morri? Onde que eu estou? Né? Aquela de perdidão. A gente vai procurar o nosso ponto de referência. Para isso a gente tem toda uma ligação fluídica com a casa que a gente trabalha. Né? Os mentores da casa não vão nos abandonar. Gente... é o que a doutrina nos ensina, eu não estou falando nada demais aqui que não seja uma coisa que a doutrina nos ensina. Senão, por que você trabalhar numa casa espírita, você ter uma ligação ali, fluídica com aquela casa, né? Se você não tem, na hora que necessitar, não vamos, negrão, com certeza. Não vamos ficar 2009 anos perdidos. Nem um mês. Cada um vai procurar a sua casa de espírita, a que frequenta. E ali vai ter o socorro, vai ter o atendimento. Isso eu tenho certeza absoluta, né? É o que a doutrina me ensina. Né? A Isis colocou, isso eu já tenho em mente, Beth, já pensei nisso. Pois é o que todos nós devemos pensar, né? Sim, Denise, claro, não é à toa que a gente está aqui estudando. Para que a gente está estudando? Não é para a gente se libertar desses paradigmas que ficamos presos durante anos? Não é para a gente poder ter uma condição boa no futuro? Não é agora que eu estou plantando o meu futuro? Quer dizer, eu não vou colher o que eu estou plantando agora, gente? Então, não é querer ser orgulhosa, não é querer ser melhor do que ninguém. Mas eu estou trabalhando agora o meu futuro. Eu estou trabalhando agora para quando eu desencarnar não me acontecer as coisas horríveis que já me aconteceram. Né? Afinal de contas, eu tenho que ter fé. Né? Tá bom, minha querida, vai lá, Isis. Um bom trabalho para você, um bom evangelho, muitas vibrações boas, tá bom? Obrigada pela tua presença e pela tua participação aqui com a gente. Beijinho. O Rodrigo colocou ali para nós. O Francis disse, o Altivo sempre contava a história de um motociclista que desencarnou ali na João Vicente. Justamente. E desencarnou ali, para onde que ele foi? Lá para dentro do Leon Denis.
né? O Rodrigo colocou, mas mesmo assim deve ser muito difícil perceber isso na hora que chegar a nossa vez. Prova disso é que você nos disse sobre os espíritos que eram espíritas na vida terrena e deram muito trabalho no plano espiritual. Sim, meu amigo, mas presta bem atenção, porque eles não estavam se preocupando com isso enquanto encarnados aqui na vida espiritual. Eu vou te dar só um exemplo de um dos casos, eu vou falar porque está citado lá no livro, quem quiser ler, pode ler. Juliana também lembrou bem, Irmão Jacó no livro Voltei. 40 anos de presidência da Federação Espírita Brasileira. Desencarnou e ficou perdido. Juliana, muito obrigada, minha amiga, valeu mesmo, tu teve uma boa lembrança. Irmão Jacó no livro Voltei. Leiam! Livro Voltei. Então é a história desse irmão, Frederico Friedman, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, conhecia a doutrina espírita na ponta da língua e desencarnou em estado desorientado. Tá? Nesse livro que eu estou falando, Tormento das Obsessões, vocês podem ir lá ver, vão ler. Um dirigente de casa espírita que faliu na encarnação por conta de adultério. Se envolveu com uma outra, casado, tinha família, se envolveu com uma outra mulher, essa outra mulher levou a separação da família e ele perdeu a encarnação dele, espírita. Então, a gente não está livre de determinadas situações, não. Você vê, o conhecimento que a gente tem sobre suicídio tem lógica um espírita se suicidar? Mas existem espíritas que se suicidam. Lá no Vale dos Suicidas existem espíritas. Tem noção? Teve um caso há um tempo atrás, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, foi divulgado na mídia e tudo, todo mundo tomou conhecimento disso, de uma menina, uma moça, ela era aqui, da obra social, trabalhava aqui com a gente no Centro Espírita Antônio de Aquino, aqui no Rio de Janeiro. Evangelizadora, trabalhava dentro da casa espírita, evangelizadora, as crianças adoravam, era um doce de criatura, um doce de criatura, né? Ela não desencarnou ainda. E teve um momento dentro da casa dela que ela, num ato de que ninguém conseguiu entender até hoje, ela não queimou a mão dos filhos para castigar os filhos? E aí? Pegou a colher, esquentou no fogo e queimou a mão dos filhos porque os filhos fizeram uma arte muito grande dentro de casa. Uma evangelizadora da casa espírita. Então a gente não tem essa coisa, porque você é espírita, que você já está com todo o conhecimento e já está salvo, não. Ninguém está salvo de nada. Esse trabalho de salvação é um trabalho muito sério. Pense que, eu conheço toda a doutrina espírita. Tem uma pergunta aqui no Livro dos Espíritos, eu não me lembro qual é, ou se ela no que é o Espiritismo, que Kardec perguntou, o fato de você ter o conhecimento do Espiritismo te dá uma situação melhor na espiritualidade? Vai te deixar ser anjo? Não. Pode ser, Francis. Sim, claro que foi. Né? Isso aí foi um caso de obsessão terrível, que ela mesmo depois não entende como fez aquilo. Não sabe como fez aquilo. Foi indiciada, saiu no jornal, isso tudo. Foi conhecidíssimo esse caso aqui no Rio de Janeiro, já tem muitos anos atrás, uns 15 anos atrás. Então, o encerramento rápido. Oi, voltando. E agora tem som. Ai, que bom. Então, rapidinho, vamos encerrar. Volte sempre, Rodrigo. As portas estarão sempre abertas. Agradecendo a todos aqui a presença. Na próxima quarta-feira a gente está aqui às 18 horas.